Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e tal. Continuando a série dos cases, né? Se tratamento espiritual dá certo, se resolve o meu problema, se resolve, se não resolve. Primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, deixar muito em alerta para todos vocês que me escutam, né? Estou aqui dando uma ajeitadazinha no som. Para todos aqueles que me escutam, que me ouvem do outro lado aí da internet, que aqui, vou repetir mais uma vez, não há nenhum intuito de criticar ninguém, de deixar qualquer margem para que as pessoas se sintam mal com os exemplos, tá certo? É porque na realidade é assim, se parece muito com os nossos comportamentos, né? Então nós geralmente vestimos essas carapuças que nos caem na cabeça. Esse, como é um caso muito interessante e muito bom, de um consulente, que esse eu posso dizer o nome, porque é um caso altamente, sei lá, bem sucedido. E eu não vou contar a história dele, naturalmente, mas vou contar por cima, mais ou menos como ele chegou aqui, e ele me autorizou a fazer isso sem problema nenhum. Então, não tem nenhum problema de contar a vocês. Vocês vão se sentir bem, com muita esperança de que o seu caso também dê certo, caso você procure com o mesmo intuito, com o mesmo propósito, e principalmente com a mesma intenção de melhoria, de automodificação que esse rapaz procurou. Há uns mais ou menos 3, 4 meses atrás me procura um rapaz chamado Salles, um rapaz muito jovem, uma pessoa muito competente, um menino muito esperto, mas quando chegou aqui, chegou numa situação terrível. Ele encontrou o meu nome no YouTube, eu fui no Instagram e já tinha procurado por vários terapeutas, já tinha ido em psicólogos e etc e tal. Já tinha feito várias buscas na realidade. E ele se encontrava assim num estado de depressão, ansiedade, pânico praticamente assim, que ele sentia como se fosse reversível. E chegou muito, muito triste aqui, numa situação muito difícil. E aí nós fizemos exatamente na realidade ele veio procurar pela parte terapêutica, nós fizemos a primeira terapia com ele, porque ele estava realmente afetado já psicologicamente. E quando a pessoa tem intercorrências espirituais, junto com comportamentos, situações que aconteceram na sua própria vida e tal, e que junta tudo isso, termina afetando também o nosso psique. Não afeta apenas a parte espiritual, não é apenas uma obsessão, não é apenas uma questão de apenas a gente fazer um tratamento. Não, o tratamento precisa ser completo. Por isso que nos outros vídeos eu falei muito nisso. O tratamento ele precisa ter a sua parte médica, psiquiátrica, principalmente quando é na área de depressão, ansiedade, essa coisa toda, porque a pessoa muitas vezes precisa tomar os remédios para poder se equilibrar. Tem que ter a sua parte psicológica, tá certo? E tem que ter a parte espiritual. Então, são três bases de uma pirâmide aí, tá certo? Que vão dar toda uma estrutura ao teu tratamento, à tua vida, à tua situação, a situação que você está passando naquele momento. E ele me procura com esse quadro, chorando muito, muito triste, muito aperreado, e aí nós fizemos todo um trabalho, primeiro para descobrir, através de uma anamnese, descobrir o que era que estava acontecendo com ele. E aí ele relatou aí uma situação muito difícil, onde uma pessoa o acusava de uma coisa que ele não tinha feito e que ele só tinha poucos amigos aqui em Caruaru e que os amigos estavam julgando ele também, embora ele não tenha feito nada, absolutamente nada. E aí com um monte de crenças limitantes na cabeça, que é aquela história de você juntar um monte de história que os outros dizem, ou o que o outro disse, e o outro vai lá, conta a versão da história dele, como é muito amigo daquele grupo antes de você ter entrado no grupo, todo mundo dá credibilidade àquela pessoa e tira a sua credibilidade do assunto. E começa a acreditar na história que o outro contou. A primeira coisa que eu sempre vou dizer para vocês é o seguinte: quando a gente for contar uma história a alguém, isso é uma grande lição, uma lição que eu aprendi. A gente precisa entender que tem 3 lados numa história. É o meu lado, o seu lado e o lado da verdade. Então são 3 lados. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que antes de contar algo a alguém, a gente precisa também passar
pelos as três peneiras também. Três peneiras que Sócrates nos contou e nos avisou sobre elas. Sócrates, aquele mesmo filósofo lá de 300 anos antes de Cristo. Sócrates disse que antes de contar algo a alguém, você tem que se perguntar, é bom o que eu vou dizer a essa outra pessoa? Né? A segunda peneira é verdade? Tá? E a terceira peneira tem utilidade? Serve para alguma coisa o que eu vou dizer? Quer dizer, é bom? É verdadeiro? É útil o que eu vou dizer para o outro? Se não é melhor a gente não contar, é melhor a gente meter a viola no saco, ficar na da gente, ficar quieto, porque senão a gente pode prejudicar outra pessoa e detonar a mente da outra pessoa se a pessoa não tiver força suficiente emocional para poder superar tudo isso. E esse rapaz estava nessa situação, ele não teve força emocional para superar a mentira, a inverdade ou a verdade contada de uma forma distorcida para aquelas outras pessoas, e ele achou que ia perder todos os amigos e etc. Nós fizemos todo um trabalho de reestabilização dele, porque aí, naturalmente, à medida em que a gente começa com crenças limitantes, as entidades espirituais começam a estimular isso e a aumentar esse volume, que é como se fosse um grande fantasma do que os outros acham que nós somos, tá? Então é como se eles tocassem fogo numa fogueira pequenininha de apenas 3 palitos, ele montasse uma fogueira enorme dessas de São João. E aí toca fogo na nossa mente e a nossa mente começa a achar que tudo está errado, que as pessoas estão contra nós, que nada pode dar jeito, que a gente não tem jeito, que nós somos um desgraçados e tal. E a gente começa a se culpar de coisas que nós não temos culpa, ou se temos responsabilidade em alguma coisa, a responsabilidade é muito mínima e a gente está fazendo um monstro daquilo tudo. E aí nós fizemos toda uma reestruturação mental com ele, através de técnicas de hipnose, de regressão de memória, fizemos aromoterapia, cromoterapia, limpamos os cordões energéticos da parte dele, desintoxicamos os 50% dos cordões energéticos que essa pessoa tinha com ele, que inventou uma coisa terrível dele e tal. E recomendamos que ele se reconciliasse também com a parte do trabalho. Ele trabalha num local onde tem família envolvida, então ele vivia em conflito por conta dessas coisas mentais dele. E a gente repaginou todo o processo mental dele, implantando... Gente, o problema deixou de acontecer? Não, o problema aconteceu, só que a gente refez o caminho através da PNL, da programação neurolinguística, e refez essa linguagem mental dele, reposicionando aquilo que ele achava que era um monstro, transformou-se numa coisa que ele podia conviver. E ainda vacinamos, né? Porque a espiritualidade chegou junto e tal, e disse que ele precisa também fazer o tratamento apométrico. E ele precisa entender algumas coisas do passado dele, de algumas pessoas que estão junto dele, algumas entidades que estão atrapalhando e realimentando ou retroalimentando todos esses pensamentos negativos que estão dentro do campo mental dele. Então nós refizemos todo esse caminho e ainda recomendamos e vacinamos através dos espíritos que estavam me influenciando no momento. Tá? Logo depois, lógico, uma coisa é a psicoterapia, fizemos a psicoterapia e depois ele entrou no tratamento propriamente dito espiritual. E aí as entidades recomendaram que ele simplesmente aguardasse, que aquelas pessoas que estavam falando mal dele ou que tinham feito mau juízo dele, não daria mais de que 2 meses e essas pessoas viriam pedir desculpas a ele de tudo que tinham pensado, de tudo que tinham dito sobre ele. E aí, há mais ou menos um mês atrás, eu tive a grata satisfação dele ter entrado em contato comigo e ter dito assim: Wagner, estou exercitando minha mediunidade, porque ele está aqui, está estudando, está sempre conosco aqui. Estou muito feliz porque, sabe aquelas pessoas que estavam me julgando e tal, não é que você parece que adivinha, eu digo, eu não adivinho, a gente estava do lado e me comunicaram isso, né? E é uma coisa normal, natural, geralmente a gente vê que as pessoas que fazem mau juízo da gente é porque não nos conhece, julga sem saber, né? Não escuta os 2 lados da história, essa coisa toda, não sabe da verdade, do que aconteceu na verdade. Então isso é uma coisa tão óbvia, né?
Rapaz, as pessoas vieram me pedir desculpa, eu estou tão feliz, tão satisfeito com isso, eu estou me dando bem dentro do meu trabalho, porque comecei a fazer a coisa do jeito certo, a compreender o meu patrão, que tem uma cabeça meio fechada, então eu tive que entrar na mente dele, eu como jovem consegui refazer esse caminho, quer dizer, tudo que a gente tinha recomendado ele colocou em prática, e agora está bem demais, graças a Deus, participando aqui das reuniões mediúnicas, colocando o dom mediúnico dele para funcionar, deixando que as entidades do bem influenciem ele e vibrem positivamente junto com ele, ao invés de ele ficar pensando bobagem. Deixou de frequentar determinados ambientes que prejudicavam o campo mental dele e as energias e baixava a vibração, portanto, colocava ele em sintonia com essas entidades que ficam fazendo na cabeça da gente, colocando ideias limitantes, retroalimentando pensamentos negativos e etc e tal. Então, esse é um caso fantástico, é o caso bom do tratamento espiritual junto com o tratamento psicoterápico e tal, que unidos, ambos unidos, tem um case de sucesso, um caso maravilhoso para contar, que é o caso Salles. Caso maravilhoso, um beijo no coração de Salles, um beijo no coração de vocês também, e é um caso a se replicar. Tá? Tem outros casos maravilhosos. Essa semana será a semana dos casos maravilhosos que fizeram um sucesso danado aqui no nosso centro de expansão consciencial. Então, um beijo forte no coração, paz, luz sempre, e vamos adiante com todos esses pensamentos positivos e coisas boas para dar e distribuir para todo mundo. Muito amor no coração, muita vontade, muita vibração do bem, para que a gente se conecte com essas entidades de luz, né, que nos trazem coisas positivas. Tchau, tchau, valeu, paz, luz sempre. Namastê.